um advogado ligado ao Lula, Luiz Carlos da Rocha, disse que o banimento do X, da rede social X, antigo Twitter, será inevitável no Brasil. Após as últimas declarações de Elon Musk sobre... Não tem. O debate é livre. Talvez seja por isso que, de acordo com uma postagem feita no X, um advogado ligado ao Lula, Luiz Carlos da Rocha, disse que o banimento do X, da rede social X, antigo Twitter, será inevitável no Brasil. Após as últimas declarações de Elon Musk sobre a situação atual que o Brasil enfrenta, o advogado se pronunciou nesse sentido, aspas, o banimento do X será inevitável na medida em que sua interferência no processo eleitoral brasileiro se intensificar. E vai se intensificar. O TSE não deve tolerar nem por um instante a ação estrangeira na nossa eleição. Fecho aspas e quero mandar este advogado lamber sabão, porque depois de tudo que nós vimos, depois que nós vimos o Instituto do Felipe Neto, o Instituto Vero, ligado ao Instituto Felipe Neto, com dinheiro da Open Society Foundation, do Jorge Soros, umbilicalmente ligada à USAID, fazer o chatbot de fake news do TSE, o TSE permitiu que a nossa soberania ficasse frustrada indiretamente, mas permitiu. A Globo já soltou matéria de que a CIA ajudou o TSE. Só combate à desinformação. Agora vem um sujeito falar que o X está interferindo na campanha do Brasil. Interferindo como? Deixando o eleitor falar livremente? Porque ele não pode falar livremente pelo TSE, que foi financiado indiretamente por uma fundação estrangeira, o que é proibido pela lei. Aí vem um advogado desse, fala uma groselha dessa. Esse deve estar ganhando muito dinheiro, hein? Isso eu preciso comentar. Porque é o seguinte, primeiro, não são coisas iguais. É seu parente, esse, Luiz Carlos da Rocha? Não, pelo amor de Deus, sai pra lá, volta pro mar, oferenda. Olha o seguinte, gente, uma coisa é o Instituto do Felipe Neto ou qualquer outro instituto receber dinheiro de entidade estrangeira, e quando eu falo entidade estrangeira, é porque as provas de que o dinheiro do governo, né, da USAID veio para o Brasil e tal, nós estamos ainda aguardando. Mas o Felipe Neto confessou que ele recebeu dinheiro, a instituição dele recebeu dinheiro de entidade estrangeira para o combate à desinformação durante o período pré-eleitoral. E o que era o combate à desinformação naquele momento? Era proibir o Bolsonaro de falar que o Lula era amigo de ditadores, era proibir o Bolsonaro de falar que o Lula era a favor do aborto e por aí vai. Essa que era a desinformação que, com dinheiro de entidade estrangeira, o Instituto do Felipe Neto, através do Braço Vero, inclusive, atuou dentro do TSE no controle dessa desinformação. Então, nós temos já configurado uma influência gravíssima estrangeira em cima da soberania do país durante as eleições presidenciais. Outra coisa completamente diferente é qualquer pessoa no mundo, inclusive o Elon Musk, afirmar qualquer coisa que ele ache sobre as eleições do Brasil. O próprio Lula, antes das eleições norte-americanas, chegou a chamar o Trump de nazista e apoiava a Kamala, que é parente próximo lá da Kamula, entendeu? Então, assim, porque tem a Kamala nos Estados Unidos e tem a Kamula aqui no Brasil, que eu não vou citar nomes. Alô, Carlos Alberto de Nóbrega, eu passo o WhatsApp depois, viu? Então, uma coisa é o Elon Musk falar qualquer coisa no X em relação às eleições do Brasil, até demonstrar uma preferência por um candidato, assim como o Lula fez
com Maduro, assim como o Lula fez com a Kamala, assim como vários líderes às vezes demonstram estar apoiando um ou outro ou ter preferência por um ou outro candidato em outro país. Isso é uma coisa, isso não é interferir na soberania nacional. Esse advogado, ele precisa estudar mais. O que realmente é interferir na soberania nacional no momento de uma eleição presidencial é você permitir que dinheiro estrangeiro entre no país para beneficiar um candidato e prejudicar outro candidato. Porque aí não são os brasileiros que estão escolhendo o seu presidente. Eles estão sendo manipulados para escolher um presidente de interesse de grupos externos ao país. O que é perigosíssimo, é proibido por lei e fere sim a soberania do Brasil. Então, e além de tudo, eu queria dizer o seguinte, esse advogado, ele já está se candidatando para alguma vaga no Supremo? Porque um advogado ligado ao Lula, ele já disse que o banimento será inevitável. É como se ele já estivesse dando lá a sua decisão monocrática de que vai banir o X nas eleições. Então, assim, são declarações totalmente fora de cabimento e que é a praxe desse governo, e a gente tem que estar atento para poder combater. Dá para fazer um link dessa história aí de banimento, de rede social, com o discurso do vice-presidente dos Estados Unidos, em Munique agora, em que ele fez um diagnóstico da liberdade de expressão na Europa, e uma das frases que ele disse, muito marcante, ele disse assim: se vocês temem os seus eleitores, a América não pode fazer nada por vocês. E vocês também não podem fazer nada por nós. Então, essa cultura que vai se estabelecendo lá no Velho Mundo e que chega ao Brasil já há tantos anos, essa cultura do desprezo pela vontade do povo, pela palavra do povo, isso vem se instalando com muita força, muita firmeza. E que bom que hoje nós temos homens como J.D. Vance, sereno, e que teve uma fala tão corajosa lá em Munique, rasgando o verbo mesmo, e sem perder, né, a sua serenidade, porque esse pessoal, essa esquerda radical, eles querem calar a todos. Como a Ana bem disse, o Lula pode falar quem ele apoia, em qualquer eleição que seja. Ele pode denegrir os seus opositores. Agora, qualquer pessoa que esteja do outro lado não pode se manifestar, porque aí é uma violação da soberania, aí é um ataque à democracia, porque eles querem calar as pessoas. Se antes nós tínhamos a guilhotina, hoje nós temos a caneta. Nós não, eles, né? Então, basta um ministro canetar para banir a rede social de alguém, você matou essa pessoa. Antes nós tínhamos guilhotina, hoje nós temos decisão cretina. Boa, melhor. Vou adotar. Ô Pavinato, o advogado só esqueceu do seguinte, que o advogado, que o mundo mudou. Na verdade, os Estados Unidos mudaram. Na última eleição, de fato, o X era a única rede social que dava alguma liberdade para se falar. Agora, com a vitória do Trump, todas as redes sociais estão mudando. Então, se ele quer o banimento do X, lamento informar que tem Facebook, tem Instagram, tem um monte de outras redes que vão dar liberdade. Tomara, para que em 2026 a gente possa falar o que deve ser dito. Professor Suano. Eu só espero que eles não façam um banimento e tragam as redes chinesas para cá, que são as alternativas. Os chineses sempre têm uma rede que eles fazem para contrapor as redes americanas, e eles fazem a circulação interna lá. E eu espero que eles não façam isso. Tem algumas coisas, eu concordo com tudo que foi falado, mas tem algumas coisas que, para mim, me trazem uma certa angústia. Primeiro, quem é o Elon Musk? Elon Musk é uma das grandes personalidades da história da humanidade. Livros serão escritos sobre ele, sobre o que ele fez, sobre o que ele pensa, sobre os seus sonhos, sobre os seus pesadelos. Por quê? Porque ele é um homem diferenciado. E ele é alguém que a gente vai ter que sempre respeitar e reverenciar. Mas tem algumas coisas, por exemplo, ele pode se manifestar, mas hoje ele não é mais o Elon Musk, o bilionário ou o trilionário. Agora ele é o trilionário que é o ministro do governo norte-americano. E nesse caso, a responsabilidade dele nas relações entre estados aumenta. E muitas vezes pode acabar atrapalhando. Exemplo, o que essa gente quer? Quer justificativa para nos perseguir. Aí o Elon Musk pega, faz a sua declaração. Aí o que eles falam? Então vamos cortar a rede X no Brasil. Ora, para cortar a rede X no Brasil... Mas nesse sentido, o Trump poderia cortar o grupo
JBS nos Estados Unidos? Aí que está o detalhe, não, porque eles são donos da Swift. E a Swift produz lá também. E ele não ia perder empregos lá. Essa que é a jogada. Mas e a Taylor? Mas aí que está o detalhe, mas essa que é a jogada, porque quando você para e dá uma olhada, os norte-americanos, eles são brilhantes, eles pensam os seus interesses e pensam a sobrevivência e a saúde das suas empresas. Mas o Lula agora com esse monte de ilustrador de sapato vai ficar o quê? Tem o detalhe, mas aí a gente para e dá para olhar, qual é a grande angústia que me traz? Que nesse sentido, eles não. Vai ter alagamento. Alerta de chuva severa de novo. Pronto. Mas qual é a angústia que tem? Para eles perseguirem o povo brasileiro, eles só precisam ter intocável o Supremo Tribunal Federal. Porque é pelo Supremo Tribunal Federal que eles fazem tudo. Não vai adiantar a gente estar defendendo isso ou aquilo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal vai e toma uma decisão e faz uma narrativa. Aí a gente pega e fica na seguinte circunstância. O que eu gostaria que o Elon Musk fizesse, pensamento, sonho, em que ele revelasse toda a patifaria que foi feita pelo governo Biden com entidades brasileiras para configurar, assim, um desrespeito à nossa soberania. Isso é que para mim é importante. E não mostrar torcida. Ele tem que mostrar a patifaria. Por quê? Porque como ele está tratando da desburocratização e da reforma administrativa nos Estados Unidos, ele está tendo poder para entrar nas entidades e descobrir qual é a patifaria que cada uma delas fez. Mais tarde eu vou ligar para ele, vou passar um zap, eu vou pedir para ele fazer isso. Ele você ouve. Mas aí que está o detalhe. Isso para mim seria mais importante do que de certa forma está mostrando a torcida pelo lado certo no Brasil. Porque a gente já sabe que ele está do lado certo também. Então, para mim, esse é o ponto que me angustia. Com relação à soberania brasileira, é óbvio que esse indivíduo aqui ele não tem a menor noção do que é a soberania no Brasil. Esse indivíduo não está nem aí. Porque se ele estivesse preocupado com a soberania brasileira, ele estava preocupado com tudo aquilo que este governo está fazendo em abrir as portas para a China, que é um povo, que é um país que tem um povo fantástico, mas que tem os seus interesses próprios. E se os chineses vierem aqui, eles vão tomar conta. E nós vamos ficar sem o que é nosso. Ponto. Olha, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.